Boa tarde. Boa tarde. Que bom nós estarmos juntos aqui na festa do Pai das Misericórdias. Eu queria convidar você a traçar o sinal da cruz na sua testa, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ouvi-nos. eu quero convidar você que está rezando com a gente nesses dias intensos. Ontem à noite já tivemos a Santa Missa, hoje amanhã, na parte da manhã também Santa Missa, depois pregação, missa de novo transmitida aqui no santuário e agora essa pregação da palavra. Quero convidar você a abrir no texto do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Nós estamos percebendo na condução de Deus nesse tempo favorável da graça. Amanhã a gente celebra a festa do Pai das Misericórdias, na solenidade da Santíssima Trindade, e o Senhor está falando que nos ama. O Pai me ama, e nós precisamos assumir isso no nosso coração, na nossa vida, mas também, ao compreendermos o amor do Pai, nós temos que entender que nós somos chamados a corresponder a esse amor. Eu poderia citar aqui aquela frase célebre, que amor como amor se paga. Mas vamos entender a força desse amor. Isaías 43. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. E se tiveres de atravessar pela água, contigo eu estarei. E a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade eu dei o Egito, para ficar contigo entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar eu dou seja quem for, entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, eu estou contigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. É exatamente essa compreensão ao olharmos para a história do povo de Israel, o povo escolhido, e esse recado de Deus para esse povo que estava vivendo um momento difícil de sofrimento, exilado, vivendo as dificuldades próprias dessa realidade do exílio. Mas o profeta Isaías vem trazer uma palavra de esperança, especialmente dizendo, em nome do Senhor, a partir da unção profética, essas palavras que precisam impactar a nossa vida hoje. Porque como povo escolhido, da mesma maneira nós somos convidados a contemplar esse mistério do amor. Aquele que te criou, nós fomos criados por Deus. Aquele que te modelou, nós fomos modelados, tecidos no ventre das nossas mães pelo Senhor. Aquele que te resgatou, e a gente já dá um passo a mais, um resgate. Uma graça especial, específica, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, nessa obra maravilhosa do amor. Chamei-te pelo nome, um chamado, resgate, chamado. Tu és meu. Bata no peito e diga isso, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Eu sou alvo do amor de Deus e Ele me ama hoje, no agora, nesse momento específico que eu estou vivendo. E a promessa, a palavra profética, ela vai dar prosseguimento, mostrando exatamente que em qualquer situação, Deus estará presente conosco. Nós estamos vivendo dias exigentes, nós estamos superando essa pandemia. Não sei qual é a realidade que você vive na sua vida pessoal, na sua realidade familiar, na sua saúde física, emocional, psicológica. Eu não sei na sua realidade econômica, mas
uma coisa eu tenho o conhecimento, e foi para isso que o Senhor me chamou nessa tarde. Independente da situação, aqui o Senhor fala: se tiveres que atravessar pela água, contigo eu estarei, e a inundação não vai te submergir. Se tiveres que passar pelo fogo, sobre o fogo não te vais queimar, as chamas não te atingirão, porque eu estou contigo. Nós precisamos fazer essa experiência de fé, especialmente nos momentos exigentes que nós vivemos da nossa vida, das provações que nós sofremos, passamos por elas. Nós precisamos fazer essa experiência de uma confiança total na presença de Deus. Mas, Padre, se Deus está presente, então eu não consigo vê-lo. Mas, querido, querida, se você está agora ouvindo o Padre, se você está agora assistindo, se você está nesse momento respirando, está com vida, é porque Deus, o Deus que te criou, está te sustentando no ser. O Deus que te criou e te modelou continua te sustentando na obra da criação. E Ele está presente, porque se Ele deixar de nos sustentar, por isso que o salmista lá no Salmo 120 vai dizer: não dorme nem cochila, porque se Deus cochilar no milésimo, não dá nem para contar aqui, de segundo tudo desaparece, porque Ele sustenta tudo no ser. Então contigo eu estarei em qualquer circunstância. Eu preciso dizer para você nessa hora: Deus está com você nessa situação que você se encontra. Se você está agora no hospital, eu preciso dizer para você: o Pai que te ama está do seu lado. Se você está passando por uma grande prova, contigo eu estarei. Aquele que te criou, aquele que te modelou e aquele que te resgatou e te chama pelo nome. Ele nos conhece pelo nome, como Ele conhecia Sião, como conhecia Israel, porque essa palavra está sendo direcionada ao povo de Israel, mas agora ela se atualiza para nós. Não tenhas medo, é uma palavra importante de nós absorvermos nesse tempo atual. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Nossa, mas e aquela pessoa boa que acabou passando desta vida para a outra, coitada, então Deus não estava com ela. Salmo 23: se tiveres que andar pelo vale tenebroso da sombra da morte, contigo eu estarei. Olha, essa certeza que vai nos fortalecendo. Não tenhais medo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Eu sou aquele que posso te fazer forte. Eu sou aquele que posso te dar fortaleza para você enfrentar o que você tiver que enfrentar, para você passar por qual prova você tenha que passar. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade, eu dei o Egito. E aqui tem algo importante: Ele quer que nós sejamos livres. E não essa liberdade que o mundo prega, mas a liberdade do conhecimento da verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vos tornará livres. Conhecer a verdade, conhecer o Cristo, experimentar o Cristo para pagar a tua liberdade. É claro, aqui nós vamos olhar lá para frente para a entrega de Jesus, o sacrifício de Cristo, a liberdade que Ele vem nos dar das prisões e amarras do pecado, mas também essa liberdade interior que hoje eu e você precisamos viver. Para ficar contigo eu entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito precioso para mim. O Pai me ama, eu sou precioso para Ele, eu tenho valor, e mesmo que seja alto o teu preço, atualiza a palavra. Israel, nessa era específica, quando a palavra do profeta foi direcionada a ele, já passou. Nós chegamos à plenitude dos tempos, e agora essa palavra profética diz a nós hoje: és precioso para mim, mesmo que seja alto o teu preço, é você que eu quero. Essa palavra
precisa ser como uma seta agora no meu coração e no seu coração. É a ti que eu quero. É você, é o seu coração, é a sua vida, é a sua história. Eu quero você por inteiro, diz o Senhor nessa tarde a você. Eu quero que você entregue a sua vida a mim, que você permaneça comigo, que você esteja comigo em cada circunstância, em cada momento. Na alegria e na tristeza, nós quando celebramos casamento, na hora lá, nós fazemos ali com os noivos o rito do matrimônio. E no consentimento, o noivo vai dizer para a noiva, naquele momento eles já vão se tornar uma só carne, esposo e esposa. Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Oxalá que eu e você, ao entendermos esse amor de Deus por nós, porque nós somos preciosos para Ele, Ele paga o preço que for, porque Ele nos quer. Nós também firmemos uma aliança de amor esponsal da nossa alma com o Senhor. Eu te serei fiel, Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos una mais, porque a morte vai nos unir mais, a morte vai nos levar a uma unidade perfeita, mesmo que nós tenhamos que passar pela purificação do purgatório, para entrarmos na glória de Deus, nós contemplaremos uma comunhão perfeita no céu, mas o Senhor está dizendo, eu dou seja quem for, para te comprar. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, São Pedro vai dizer, tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito. Qual foi o preço? Vou repetir, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Tende consciência de que fostes resgatado, um preço foi pago, Padre Roger, por você. Eu não sei qual é o seu nome, mas esse preço foi pago por você. Eu pago o valor que seja para te comprar, para te ter para mim, para que você sejas meu. Não fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, conhecido de antemão antes da criação do mundo. Ele foi neste final dos tempos manifestado em favor de vós, diz o Senhor. Veja, e aí ele continua. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo da crise econômica. Não tenhas medo da pandemia. Não tenhas medo desse vírus. Não tenhas medo da morte. Não tenhas medo de Deus. Não tenhas medo. Porque contigo eu estarei. Depois aquele que deu o seu próprio sangue por amor de nós, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui nessa primeira carta, Jesus lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele vai dizer, estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Não tenhas medo, contigo eu estarei. E é bonito a gente perceber, né, a fragilidade como a nossa, dos apóstolos, lá na hora daquela tempestade, eles ficam apavorados. Jesus está dormindo lá na proa, e parece mesmo que ele está dormindo. Foi essa imagem que o Papa pegou lá no dia da bênção Urbi et Orbi, para o fim da pandemia, e ele meditou nessa palavra. Parece que Jesus está dormindo. Tem horas que o silêncio nos incomoda, o silêncio de Deus, mas nós precisamos crescer na fé, nós precisamos crescer na confiança de que conosco Ele sempre estará. Contigo eu estarei, não tenhas medo. Quem se percebe, se entende amado e experimenta o amor, se sente seguro. Gente, se eu sei que o meu pai, quando criança, imagina, né, a criança ela é muito confiante no pai.
Se quando criança a gente tinha coragem de se jogar nos braços do pai, confiar, o pai disse faz, você faz. O Tiago é pai aqui, pode dizer os outros que são pais que estão aqui, quem tem filho, quem está assistindo aí sabe, o filho confia. Se o pai disse vai, o filho vai. Se o pai está ensinando o filho a andar de bicicleta e o pai solta o filho para tirou as rodinhas, vai soltar, o filho vai. Na hora de aprender a nadar, o filho enfrenta a água. Se tiver que passar pelo fogo junto com o pai, porque ele sabe que o pai está com ele, é aquela proteção, é aquela segurança. A imagem do pai, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, para nós, esse relacionamento que nós precisamos criar de intimidade, de confiança com o Pai, Ele nos traz a segurança, primeiro porque nós sabemos que somos amados. E quem se percebe amado se sente seguro. Durante toda a história de Israel, o povo de Deus descobriu, e nós entendemos hoje, que tinha uma única razão para Deus revelar-se àquele povo e a nós. Existia uma única razão para que aquele povo fosse verdadeiramente o povo escolhido. E nós, o novo povo de Deus, dentre todos os povos da terra, para ser dele, és meu escolhido, eu resgato, eu pago o preço, eu estou contigo. Existia um único motivo, e existe um único motivo, que se chama o amor gratuito de Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Nós nunca podemos esquecer o amor gratuito de Deus. E na história de Israel nós vamos contemplar exatamente isso. Israel sempre experimentou, o povo escolhido sempre experimentou o perdão nas suas infidelidades e pecados, sempre experimentou o amor de Deus como o amor de um pai para o seu filho. Olha o que lá no profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, Deus vai falar pela boca de Israel. Quando Israel era criança, eu o amava. Do Egito eu chamei por meu filho. Essa paternidade de Deus com o povo de Israel e conosco é um amor mais forte que o amor da mãe. Você pode aí ir para frente, você que está no profeta Isaías, no capítulo 49. Consciência do amor de Deus. Isaías 49, versículo 14. Sião vinha dizendo, talvez você esteja dizendo agora, nesse tempo, nessas dificuldades, meu Deus, desemprego, crise econômica, crise sanitária, crise na saúde, ai, você vai ouvindo, e se você ficar ouvindo mesmo esses noticiários por aí, você vai endoidar, que é só desgraça. Eu não sirvo a desgraça, eu sirvo a um Deus que é cheio de graça e tem graça para me dar. Eu rejeito, sinceramente. Se você ainda está nessa, eu lamento muito. Sinto muito, porque você já deve estar bem abalado emocionalmente, porque é isso que eles querem, gerar pavor. O Senhor me abandonou. Você está sentado na frente do jornal e começa a ver aquilo tudo. Eles ficam mostrando gente entubada, eles ficam mostrando cova, aqueles trator jogando terra na cova. Eu já falei lá em casa, um dia a gente estava assistindo o noticiário. É abominável o que fizeram com aquele irmão nosso nos Estados Unidos. Mas toda hora mostra o pé do policial sufocando o rapaz. Para quê? Me explica para quê? Qual é o motivo? A gente é muito ingênuo, a gente fica achando que tudo, ai que bonitinho, eles querem mostrar, eles têm um objetivo. Não, existe uma estrutura por trás. E eu preciso dizer, você pode me pensar o que você quiser de mim, mas existe uma nova ordem mundial por trás da mídia, que tem uma finalidade específica. Talvez você esteja como Israel. O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu da humanidade. Como que Ele deixou que esse vírus se espalhasse? Como que Ele deixou que acontecesse isso com aquela pessoa?
O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde para eles, e para mim e para você: acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, mesmo, eu de ti jamais me esquecerei. Veja bem, é um amor mais forte que o amor de uma mãe, o amor de Deus por nós, pelos seus filhos. É mais forte que o amor de uma mãe. Agora, aos casados aqui, talvez tenha algum irmão meu que casou há pouco tempo, ou aos que estão casados há muito tempo. O amor de Deus por nós é mais que uma esposa ama, um esposo ama a sua bem-amada. Vai um pouquinho mais para frente, eu quis ficar aqui no profeta Isaías, vai lá no capítulo 62, versículo 4. Não mais terás o nome de abandonada, nem tua terra será chamada de lugar ermo. Ao contrário, será chamada meu bem. A tua terra será chamada de senhora, pois o Senhor se apaixonou por ti. A tua terra está casada, como o jovem que se casa com uma jovem. Assim teu Criador se casará contigo. Eu te serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na pandemia, nos dias de saúde que não tem problema nenhum. Eu te serei fiel na crise econômica, no desemprego, trabalhando de qualquer situação, amando-te, respeitando-te, sendo fiel a ti, até que a morte nos una mais. Aleluia. Até que a morte nos una mais, nos coloque numa comunhão mais perfeita. Mais que um recém-casado feliz com a sua esposa, contigo estará feliz o Senhor. Será que o Senhor está feliz com você, Padre Roger? Com a sua maneira de viver? Será que você tem cultivado o relacionamento comigo, Padre Roger? Será que você tem vivido essa experiência de perceber-se amado e me amar, doando toda a sua vida, entregando tudo que você tem, vivendo esse relacionamento, aprofundando-se nesse relacionamento comigo? E aí nós vamos entender essa dinâmica desse amor esponsal, desse amor do Pai, que nos envolve em Cristo Jesus, quando nós contemplamos o Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem me obedece, obedece o Pai. E aí nós vamos perceber que o amor de Deus é amor de total doação. Vai lá no Evangelho de João, no caso, pode ir, é só o versículo 16 do capítulo 3 de João, que talvez você já tenha decorado, que eu sou um que repito constantemente esse versículo, do capítulo 3 de São João, no versículo 16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu, que doou. O amor é doação, que doou, que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor que chega à mais preciosa doação. Amou tanto o mundo. Amou tanto o mundo. O ser humano, quando está dizendo aqui o mundo, não fica pensando que é a Serra da Mantiqueira, o cachorro. Claro, Deus ama a criação, mas amou tanto o mundo que está dizendo aqui, é você, sou eu, é o ser humano. Amou tanto o mundo, o ser humano, que ele entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o objetivo desse amor esponsal, dessa doação de Deus. Olha o objetivo da entrega de Jesus a nós.
Esse amor eterno de Deus, lá em Isaías 54:10, os montes podem mudar de lugar, as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Aleluia! Como é bom escutar isso. O amor de Deus não mudará por nós. Nossa, eu sou a pior. Padre, se você me conhecesse, você ia ver que eu sou a pior pessoa da face da terra. Ô piorzão, ô piorzona. Deus ama você. O amor dele não muda. Independente se você vive uma vida na mais baixa condição moral. Eu queria dizer para você agora, o amor de Deus é eterno e o amor de Deus não muda, o amor do Pai não muda, é imutável. Você não consegue, por mais que você tente. E deixa eu agir um pouquinho mais como o Padre Roger age na pregação. Mesmo que você, seu trouxa, estou brincando, seu bobo, sua boba, ache que aquilo que você faz porque você diz que detesta Deus, que Deus te abandonou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, você é um revoltadinho, uma revoltadinha, não importa, deixa de ser bobo, você está machucando só você e as pessoas que estão ao seu redor. O amor de Deus é imutável, não muda. Se você é o pior assassino da face da terra, a prostituta que já saiu com 1 milhão de homens, se você é um drogado que não consegue se libertar da droga e acha que Deus deixou de te amar, eu tenho. Ou talvez que você até intelectualmente acha que você estava ali mudando alguma coisa em Deus pela sua decisão pessoal. O amor não muda e não mudará. É a palavra. E essa palavra está sendo direcionada para alguns corações específicos. E está quebrando agora essa estrutura que você criou, achando que você estava se protegendo, ou melhor, atingindo Deus. O que você está atingindo é você mesmo, destruindo a sua vida e a sua família, as pessoas que você ama. O amor de Deus você não consegue mudar. Jeremias 31:3, eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura. João vai definir na primeira carta, no capítulo 4, versículo 8 e 16, a essência de Deus. Deus é amor, o ser de Deus é amor. E aí, ao enviar na plenitude dos tempos o seu Filho único, e depois, pelo Filho, o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo para nós. E aí eu queria que você entendesse isso, o segredo íntimo de Deus, esse amor incondicional, esse amor eterno, imutável, e que agora Ele quer fazer com que eu e você experimentemos, nos asseguremos desse amor, para que a gente dê um passo concreto de permanecer. Não basta você simplesmente ouvir, não basta simplesmente, talvez agora você esteja sentindo, até mesmo chorando. A graça de Deus está agindo, talvez arrepiado, sentindo unção. A gente percebe nos sentidos um mover de Deus, mas se esse mover passar, se não tiver mais lágrimas, se secar as lágrimas, se não tiver mais arrepio, se não tiver mais sentimento, mas se você experimentou e tem a consciência do amor eterno de Deus, é isso que vai te fazer permanecer. Porque amor como amor se paga. Você vai começar a perceber um movimento dentro de você, te chamando para amar, te chamando para corresponder. Vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 7. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam, é algo que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu.
A nós Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. E aqui, quando a gente estava fazendo o estatuto do Santuário do Pai das Misericórdias, está lá que o Santuário do Pai das Misericórdias é um santuário carismático, que promove o encontro pessoal com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, na força do batismo com o Espírito Santo, desse Espírito que nos leva a conhecer as profundezas de Deus, que nos leva a conhecer o amor de Deus, é um amor de salvação. Quem dentre as pessoas, versículo 11, conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Presta atenção, assim também ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu, o dom de sermos criados, o dom de sermos modelados, o dom de sermos resgatados, o dom de sermos chamados, o dom da presença de um Deus que caminha conosco todos os dias. Conhecemos o que é de Deus, os dons de Deus, que o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, porque para permanecer nós vamos precisar ser homens e mulheres espirituais. O homem espiritual não aceita o que é do O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Gente, verdade ou não é? Que em dado momento da nossa vida, antes de nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo, antes de nós deixarmos o Espírito Santo fluir na nossa vida com a unção que nós recebemos no nosso batismo, nós ouvíamos certas coisas, talvez até mesmo você esteja começando a caminhar agora com a canção nova na igreja e tal, foi chamado nesse tempo. Você ouve certas coisas que às vezes a gente fala, isso é impossível, não dá para se viver. Só que depois, quando você vai se abrindo ao Espírito, e você vai se tornando um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vai entrando num nível de conhecimento que não é simplesmente o intelectual. Você vai entrando num nível de conhecimento, de experiência com Deus, mas também você começa a caminhar na revelação do Espírito de Deus. E aí aquilo que você achava que era loucura, você fala assim, não é que eles tinham razão? Não é que é possível? Mas é preciso abrir-nos, ao entendermos-nos amados, abrirmos-nos a esse amor. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder-lhe dar conselho? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. E deixa eu dizer, o pensamento de Cristo é o pensamento do Pai, revelado a nós pelo Espírito. Essa é a experiência da vida nova no Espírito. Essa é a experiência que Deus quer nos levar a permanecer. Você que está chegando agora, eu me lembro, gente, eu cheguei no grupo de oração, eu era um jovem, eu estava com os meus 18 anos, eu vivia no mundo das drogas, da bebedeira e de tudo aquilo que o mundo oferecia naquela época. Eu fui no grupo de oração por causa de uma mulher, de uma senhora, que era mãe de um amigo meu, o Juan, a Bebel, lá de Itaperuna, se ela estiver assistindo, o povo de Itaperuna deve estar assistindo, da minha cidade. E eu bebia muito no bar do Juan. Graças a Deus o Juan não tem mais bar, também se converteu, né? Mas eu bebia no bar do Juan. E um dia a Bebel me convidou para ir no grupo de oração. Vamos lá. Ela via a situação que eu estava. Meu Deus, que coisa horrorosa. Tem hora que nem eu mesmo acredito.
Mas quando eu vejo fotos, quando eu encontro os meus amigos, eu falo, nossa, é verdade mesmo. Tem um tempo que a gente pensa assim, está tão distante, tem 26 anos. Eu falo, será que eu estou inventando isso? Aí eu vou de férias, encontro com meus amigos. Aí eles começam a contar as histórias, falam, é pior do que eu pensava. E eu entrei no grupo e quando eu vi aquilo, o grupo de oração, depois de um mês resistindo aos convites, me sentindo invadido por aquele convite, me sentindo agredido, achando que ela estava fazendo proselitismo, querendo enfiar pela minha goela a conversão e tal, quando eu cheguei totalmente carnal. Gente, eu tinha me confessado a última vez com 13 anos. Tinha 5 anos que eu não me confessava. Existia um rompimento total. A minha alma estava inimiga de Deus por 5 anos, porque eu estava no pecado mortal. A minha alma estava na morte. Eu entrei naquele grupo, naquela igreja, noção religiosa eu tinha. Eu fui educado na fé católica. Minha mãe, graças a Deus, me levou para a catequese, fui batizado com 2 meses de nascido, fiz a primeira comunhão, fiz a catequese do crisma, me crismei, e depois eu saí. E fui para a vida carnal, para a vida mundana. Quando eu entrei naquele grupo, aquela música, e o povo levantando o braço, renovação carismática católica, eu falei, eu acho que eu entrei numa igreja protestante. Tomei um susto, porque eu estava acostumado com a igreja tradicional, mas sem ser da espiritualidade carismática. Eu falei, será que eu entrei na igreja errada? Meu Deus, mas é aqui mesmo. Falaram que é aqui a igreja são... E aí, eu lembrei, né, daquela luzinha vermelha. Está vendo lá? Ali, aquela luzinha vermelha, ela indica que Jesus está no sacrário, presente, a presença real do Santíssimo Sacramento. E eu tinha essa noção. Falei, tem lá aquela caixinha, né? Eu não lembrava mais o nome. O sacrário, eu lembrava que era uma caixinha. A luzinha vermelha, na igreja evangélica não tem isso. Aí eu fui passando o zóio, no meio estava lá Jesus misericordioso. Igreja evangélica não tem. Aí do lado de cá estava a imagem de São João Batista, porque era na capela de São João Batista, lá no bairro onde eu morava, no Jardim Surubi, em Itaperuna. E eles começaram a orar em línguas, eu não entendia nada, eu era carnal. Começou aquele negócio, aquele louvor, aquilo tudo, eu totalmente carnal. Só que a pregação naquela noite, gente, Deus é muito providente, Ele anda mesmo com a gente. Ele me levou na pregação do primeiro dia do seminário de vida no Espírito. Quem aqui já fez seminário de vida no Espírito, lembra qual é a primeira pregação do seminário de vida no Espírito? O amor de Deus. Meu Pai, aquela seta me atingiu. Eu descobri que eu era amado. A revolta que eu tinha contra a igreja, porque eu gerei uma revolta contra a igreja, eu gerei uma revolta contra Deus, eu joguei pedra, não é? Literalmente, eu critiquei o Papa, falei mal dos padres. Eu era carnal. E eu fui tocado. Eu descobri que Deus me amava. E aquilo foi entrando. E eu me despertei. Gente, é duro quando a gente lê o Antigo Testamento e entra no Novo e você percebe toda a escolha do povo de Israel e eles dormiram quando o Messias chegou. Ficaram no sono, não reconheceram, não o acolheram. E naquela hora eu fui despertado do meu sono, do sono da morte. O diabo queria que eu fosse para a condenação eterna. E ele quer que a gente vá. E ali terminou, eu fui lá até a Bebel e perguntei para ela, o que está acontecendo aqui? E ela me explicou. E aí na outra segunda, eu já não fui mais porque ela tinha me convidado. Eu fui porque eu fui atraído pelo amor de Deus. E aí lá eu ouvi sobre o pecado e a conversão. E a partir daquele dia eu ouvi sobre o pecado, sabendo-me amado, eu busquei a confissão. Eu rompi com aquela estrutura de pecado carnal que eu vivia e comecei a dar os passos.
Até que eu fui batizado no último dia do seminário de vida no Espírito. Fui batizado no Espírito Santo, recebi a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. E aí a minha mente começou a se abrir para compreender aquilo que o homem carnal acha que parece loucura. E eu comecei a compreender, e já tem 26 anos que eu estou experimentando a revelação de Deus na minha vida, o convite de Deus para permanecer. Graças a Deus, até esse dia 6 de junho do ano de 2020, eu estou permanecendo, porque estou cada vez mais me percebendo amado por Deus, e experimentando nesse amor o sentido da minha vida. Experimentando nesse amor que me sustenta no ser o sentido da minha vida. Nós precisamos nos abrir a essa dimensão espiritual. O Espírito nos revela. Caminhe um pouquinho mais comigo aí, porque Paulo é o modelo da revelação do Espírito. Paulo não conviveu com Jesus, Paulo recebeu tudo do Espírito Santo. Paulo nunca viu Jesus, só depois que cortou a cabeça. E quando ele teve a experiência mística de ir até o terceiro céu, que ele vai dizer, eu não consigo traduzir com linguagem humana o que lá eu recebi. Mas depois o Espírito Santo deu a canetinha para ele e começou a escrever aquilo que ele recebeu. E nós recebemos. Efésios 3, versículo 9. Ele está falando, vamos começar ali no 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça: anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo. A riqueza de Cristo é a riqueza do Pai, a gente nunca pode perder isso de vista. Quem me vê, vê o Pai, quem me ouve, ouve o Pai. Tudo o que eu dou é o Pai que dá. A gente nunca pode perder isso de vista. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. E aí Paulo continua: e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido desde toda a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, doravante, os principados e potestades celestes conhecem, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o projeto eterno que Ele executou no Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o projeto eterno? O resgate. Fui eu que te resgatei, eu pago qual for o preço, o resgate em Cristo Jesus, nosso Senhor, o resgate, o projeto eterno. Em Cristo, versículo 12, pela fé que temos nele, conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus. Aproximemo-nos do Pai. Jesus abriu as portas do relacionamento para que nós permaneçamos com o Pai. Jesus abriu toda a possibilidade do diálogo para que nós dialoguemos com o Pai. Em Cristo, pela fé que temos nele, conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus. Desse amor que se doa, que se consome, que dá o melhor de si. Gente, Deus deu o melhor de si para a humanidade. Deixa eu dizer uma coisa. Claro, entendo o que o padre está dizendo. Eu estou falando na realidade humana agora, de Jesus. O que de melhor Jesus tinha, humanamente? O que vocês acham? O que Jesus tinha melhor humanamente? Não estou falando o que ele veio fazer espiritualmente. Para você ver a comunhão do Pai, o Filho, no Espírito. O que Jesus tinha de melhor? Humanamente. Maria. O que mais ele tinha? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem bens. O Filho do Homem não tem nada. Mas a única coisa que ele tinha, o que ele fez? Ele doou na cruz. Doou. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua
mãe. O amor é doação. O amor é oferta. O amor é doar-se. É dar. E por isso nós precisamos permanecer. Hoje é sábado, por isso que eu estou aqui evocando a Virgem Santíssima. E o primeiro sábado, não é? E a gente sabe o que Nossa Senhora ensinou em Fátima no primeiro sábado. O melhor humanamente que Jesus tinha. Claro, a gente vai olhar para a realidade espiritual. Maria, espiritualmente falando, para nós, os seus filhos, é um grande dom, é uma grande bênção. Mas Jesus mostra o que é amar. Antes dele dar a vida, ele já tinha dado ali o ensinamento, os milagres, ele já tinha dado tudo. Depois veio dando sangue, derramou quase todo o seu sangue ali. Nos momentos finais, o que lhe restava, humanamente falando, ele doa. Antes de doar a própria vida, ele oferta a mãe, ele oferta a Maria para a humanidade, porque amor é doação. E aí ele morre, doando tudo, principalmente a salvação, principalmente a redenção. E aí lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, daqui a pouco nós vamos chegar lá, para concluir, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Não há. Antes de chegar lá no Evangelho de São João, volta um pouquinho na carta de Romanos, eu volto a dizer, o Evangelho, ou melhor, as cartas de Paulo me impactam muito, porque ele recebeu tudo do Espírito. Claro, os outros também, pelo amor de Deus, me entenda, mas Pedro viveu com Jesus. Tiago conviveu com Jesus. Judas conviveu com Jesus. Paulo recebeu de Jesus por meio do Espírito o que ele nos entrega. Romanos 5:5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois, olha, ele tinha morrido por mim. Você não imagina os absurdos, moralmente falando, que eu vivi na afetividade, na sexualidade, na bebedeira, na droga, no rock, depois no funk. Ele morreu por mim quando eu ainda era inimigo dele. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Ei, eu tenho essa boa notícia, nós seremos salvos da ira por Ele. Permaneça. Saia da sua individualidade, do seu individualismo, não da sua individualidade, que nós temos a nossa individualidade, mas do individualismo, do fechamento em si mesmo. Se doe a Jesus, se entregue a Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. A misericórdia do Pai revelada nesse amor nos convida a permanecer. O segredo de fazer valer a pena esse amor é permanecer, é estar, porque amor com amor se paga. E no caminho dessa pregação nós entendemos o amor de Deus na doação de si mesmo. Mas como corresponder a esse amor? Doando-nos a nós mesmos, a Ele. Jesus abriu esse acesso direto ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu volto a dizer, quem me ouve, ouve o Pai. Quem me obedece, obedece o Pai. Quem me segue e crê em mim, é nele que crê, e crê no Pai, porque o Pai o enviou para nos salvar. Vai lá em João, no capítulo 15, para nós irmos concluindo essa partilha da palavra. João,
capítulo 15, versículo 9. Permanecer, diga comigo, permanecer. Permanecer nele. Diante de tudo isso, gente, que Deus nos está revelando. Versículo 9. João 15, 9. Não, vamos começar lá do começo, gente. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruta em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Esse fruto não é material, é fruto espiritual, é fruto de santidade, de perfeição. Depois a gente vai produzir também, mas a gente tem que estar muito preocupado com os frutos de santidade. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Nós não conseguiremos dar fruto, se não permanecermos no Senhor. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor, diz o Senhor. Permanecei no meu amor. Amor não é um simples sentimento. Amor é entrega. Amor é doação. Amor é oferta. É atitude de total desinteresse. Nós somos chamados a corresponder com o amor de Deus, permanecendo nele, estando ligado à videira. Sem mim nada podeis fazer. Abandonando o individualismo, contar com Deus e os irmãos. Nós só venceremos as tendências individualistas através da intimidade com o Pai em Cristo, no poder do Espírito. Na união com Jesus, na comunhão com o Pai, permanecendo em Jesus, estando no Pai. O Pai deu toda uma estrutura para nós em Cristo, no poder do Espírito. O Pai nos deu 7 dons do Espírito Santo: o temor de Deus, a fortaleza, a piedade, a ciência, o conselho, a inteligência, a sabedoria. O Pai nos deu em Cristo, no poder do Espírito, virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Nos deu virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza. Mas o tempo todo, meus queridos irmãos, na luta espiritual que nós vivemos, nós lutamos contra as nossas paixões, o mundo e o demônio. E se nós não entendermos a dinâmica da vida no Espírito, que durante a pregação eu fui trazendo à luz para você, nós não vamos fazer o caminho como povo escolhido da maneira que Deus quer, o caminho de perfeição. E a primeira coisa prática que eu queria dizer para você: rompa com o pecado mortal. Quando eu rezava por essa pregação, a imagem que me vinha do pecado mortal, olhando para a videira, né, porque a imagem que foi me dada da palavra foi essa, a imagem que eu tinha era como se algo estivesse amarrado no galho, e esse algo que estava amarrado no galho era um empecilho para que a seiva levasse até as folhas, o final do galho, que ela chegasse, e aí os frutos fossem produzidos. E aí, meus queridos, minhas queridas, nós estamos num grande combate constante contra os 7 pecados capitais. Sabe quais são? Gula, avareza, inveja, ira, soberba, luxúria, preguiça. Mas ao mesmo tempo, no Espírito, por Jesus, o Pai nos deu 7 virtudes para combater a gula, a temperança. Para combater a avareza, a liberalidade. Para combater a inveja, a caridade. Para combater a ira, a paciência. Para combater a soberba, a humildade.
para combater a luxúria, a castidade, e para combater a preguiça, a diligência. Mas isso não se manifestará em nós se nós estivermos em pecado mortal. É impossível, na vida espiritual, a gente avançar em estado de pecado mortal. Ah, padre, o que é pecado mortal? Eu trouxe o catecismo para ir concluindo com ele, para eu não falar somente essa realidade do pecado mortal, somente daquilo que eu tenho o conceito. O que o pecado mortal faz? Ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Ele desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança, preferindo um bem interior. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A gente recebe o aviso, mas a gente faz. É matéria grave os 10 mandamentos, se nós os desobedecemos. Por isso, meus irmãos, para nós avançarmos, minhas irmãs, na vida do Espírito, nós precisamos romper com o pecado. E Jesus já nos deu todo o instrumento. A graça santificante é o que vai ampliar a nossa alma para nós permanecermos, vivermos. Por isso, eu não estou dizendo aqui que você nunca vai, você tem que lutar para não cair, precisa ir do dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus nos coloca num estado de reverência à majestade de Deus, num estado de adoração constante, de desejo de estar na presença de Deus. Mas o dom do temor coloca uma rejeição pelo pecado. Claro, você caiu, você vai voltar, vai se confessar e vai retomar. E a partir daí, a partir dessa grande graça, a partir dessa grande obra de salvação, a mão de Deus nos toca, nos transforma e nos abençoa. Traz a sua mão sobre o seu coração nesse momento, feche os seus olhos. Eu quero terminar com uma frase de Santa, ou melhor, um pensamento de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, e vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Agradeça nesse momento ao Senhor. Diga: obrigado, Senhor, por eu descobrir-me amado. Obrigado, Senhor, por experimentar essa misericórdia que agora me abraça. Obrigado pela chance, mesmo estando em pecado mortal, que o Senhor me dá de voltar-me para Ti. Pela reconciliação. Obrigado, Senhor, por me atrair pelo Espírito e me propor nessa tarde permanecer. Teresa d'Ávila permaneceu e ela foi capaz de nos instruir com esse pensamento. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Ele é o nosso tesouro. Nós te bendizemos, Pai, por nos ter dado Jesus. Nós te glorificamos, Pai, por nos ter dado a nós o seu Filho unigênito. Nós te bendizemos, Pai, pela possibilidade de acreditar, porque também nos destes a fé, a esperança e a caridade. Obrigado, Pai, por fazer crescer em nós a consciência do amor.
e a esperança da salvação eterna em Cristo, na força do Espírito. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ora. Sererere canta lá, cheira manda lá, era lá manda, ora manda lá, xerere canta lá, surya la banda lá, era na baraná, xere canta lá, varia lá. Continuemos orando assim. Permitamos que a imensidão do amor desse Deus, que nos convida a permanecermos nele, a imensidão desse amor que nos cura, que até mesmo nos convence de voltarmos atrás dos nossos pecados, dos nossos erros. Que amor maravilhoso, que amor imenso, amor que nos constrange. Diante de tudo isso que o Padre Roger nos anunciou dessa palavra, desde Isaías até o Evangelho de São João, que sintamos a imensidão desse amor, que entreguemos a Ele nossas dores, sofrimentos, nossos pecados, e recebamos a imensidão desse amor. Um Pai que nos ama, esse Deus eu sou. Desde o Antigo Testamento Ele se diz assim, que esse amor nos cure e nos dê vida nova. Uma palavra vem ao meu coração: volte para mim. Volte para mim. Eu me derramo inteiramente em amor sobre cada um de vós. Eu sou o que sou, sou Deus de amor. Estou aqui para te curar. Eu sou o que sou, sou Deus de amor. Pai, me ama. Estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas.